Boa tarde, colegas. Hoje não poderei estar aí convosco, mas não queria deixar perder a oportunidade de vos dar o meu testemunho e de apresentar o meu trabalho. Como poderão ver, o trabalho é um modelo de governação por recurso ao federalismo político, uma visão para o mundo e para a União Europeia. Eu queria começar por dizer que o mundo contemporâneo tem vindo a colocar em dúvida a sustentabilidade da globalização e do comércio internacional. É um facto que o século XXI tem trazido novos desafios à economia, ao Estado, aos modelos de governação, aos modelos constitucionais e aos modelos administrativos do seu funcionamento. Isso tem criado vários problemas, várias crises e por isso torna-se essencial discutir a questão dos modelos de governação. Com esse objetivo passa desde logo por compreender o Estado, a sua justificação ou a sua não justificação e, aceitando-se a sua existência, perceber que dimensão deve assumir, que fins deve assumir, que estruturação deve ter e nesse campo olhar em particular para a questão do federalismo político, da sua justificação, das suas vantagens e desvantagens e designadamente que papel pode desempenhar na questão das desigualdades, nomeadamente das desigualdades sociais. Para isso teremos que começar desde logo com a compreensão da evolução do Estado, dos seus modelos de governação e dos problemas com que atualmente se debate. Esses problemas têm sido exatamente levantados pelos fenómenos da globalização e do comércio internacional, o que exige que reanalisemos a função social e económica do Estado. E aí chegaremos ao problema da governação do Estado e dos blocos regionais. O trabalho, e se quiserem se depois dedicar um pouco fala um pouco da evolução do Estado, que eu me vou abdicar de grandes considerações, mas queria dizer que o Estado que hoje é visto como algo enraizado na sociedade, algo que por vezes não é questionado, mas a figura do Estado não tem assim tantos séculos. Terá essencialmente há cerca de pouco mais de 500 anos, 20% da humanidade, ou apenas 20% da humanidade, é que estava sujeita, digamos assim, à figura do Estado, das cidades-Estado, os domínios, porque antes disso o que havia eram cidades-estados, domínios senhoriais e tribos. A organização relativamente simples, com o evoluir dos tempos se foi complexizando. E muita dessa complexização deve-se exatamente à evolução que se partiu desde uma ideia de um Estado, do Estado senhorial, depois para um Estado de polícia, o Estado liberal, o Estado social, e com o Estado social houve aqui um crescimento abrupto da figura do Estado. Isso criou vários problemas que são conhecidos, designadamente problemas na sua sustentação económica, e que tem gerado muitos dos problemas e das crises, digamos assim, democráticas que no início do século XXI se têm colocado, digamos assim, na globalidade dos países. No âmbito europeu é importante dizer que temos um projeto ímpar, não é? Que é a União Europeia, que se iniciou com a SECA, evoluiu para a Comunidade Europeia e que chegou à União Europeia. Este é um projeto inacabado, que nós julgamos, e é isso que defendemos no trabalho que apresentamos, que é a ideia que o passo seguinte não poderá deixar de ser o federalismo por muitas razões. Desde logo, uma das primeiras razões que poderemos
referir é para a questão da paz no continente europeu. O continente europeu historicamente é conhecido pelas suas guerras e batalhas entre os vários países, e esta ideia de União Europeia trouxe paz, trouxe unidade, e é uma questão que não pode ser desconsiderada. Passando à frente nesta questão, na questão histórica, importa desde logo olhar para a solução federalista. São conhecidas grandes democracias federalistas, talvez as maiores democracias do mundo sejam federalistas, e só para elencar algumas, ou talvez as mais importantes: os Estados Unidos da América, a Índia, o Canadá, a Austrália e o México. Apesar de defendermos as vantagens do federalismo e dos países federalistas que adotaram, e as grandes vantagens que têm comparativas em relação a outros Estados, não podemos deixar de dizer que existem Estados unitários com características positivas e que são casos de sucesso. A sua grande vantagem, os países mais pequenos, os Estados unitários, deriva da homogeneidade. A existência da homogeneidade torna mais fácil encontrar soluções adequadas do que propriamente em países federais, com muitas realidades que dificultam muitas vezes encontrar soluções adequadas aos vários problemas que vão surgindo. Por outro lado, os países que têm uma solução federal têm, do ponto de vista económico, uma grande vantagem, que é as economias de escala, que permitem ganhos significativamente grandes, em que os países de pequena dimensão têm essa dificuldade, uma maior dificuldade nesse aspecto. Apesar de, com a globalização e com a abertura dos mercados, ao invés, criou-se aqui um fenómeno curioso, que é: os pequenos Estados acabaram por conseguir solucionar em parte o problema da falta de uma economia de escala pela abertura ao comércio internacional. Isso facilitou e permitiu que estivessem menos dependentes, quer da agregação a blocos económicos, quer a outro tipo de soluções de natureza federalista. Mas ainda assim, o federalismo apresenta várias condições favoráveis, designadamente, para além do ponto de vista do ponto de vista económico, que continua a ser uma questão fundamental. Permite também agregar diferentes culturas e criar uma certa unidade nacional que permite evitar vários tipos de conflitos e de vária natureza. E um caso paradigmático será provavelmente a maior democracia do mundo, a Índia. A Índia será provavelmente o país, federalista ou não, com maior heterogeneidade, quer do ponto de vista não tanto económico, digamos, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, não haverá, e linguístico, não haverá realidade tão dispar. O caso da Índia é interessante, desde logo, porque nos permite, entre outras coisas, sustentar que, transpondo para a Europa, que a diversidade cultural existente na Europa, que é sempre avançada como um sério obstáculo ao federalismo, é facilmente, com a solução de Índia, seria facilmente ultrapassado, porque não existe no mundo, como referi, país com mais diferenças do ponto de vista cultural e religioso que a Índia. E foi possível encontrar uma solução federal. Por isso, não pode ser um obstáculo ao federalismo na União Europeia. Relativamente à dimensão do Estado no mercado e na governação. Nesse ponto de vista há várias soluções.
têm surgido vários pontos de vista sobre a matéria. Aquilo que assumimos é claramente uma via, desde logo de um Estado liberal, que de um ponto de vista, digamos assim, objetivos da sua dimensão e do seu nível de intervenção, deve ser uma intervenção mínima, deve ter uma intervenção mínima do ponto de vista social, cultural, fundamentalmente económico, mas por outro lado defendemos aqui a necessidade de agregação dos vários Estados em modelos federativos, quer do ponto de vista das soluções do ponto de vista económico, das vantagens que aí advêm, designadamente para a questão das economias de escala, mas também por questões de segurança, de paz, a paz regional, e essas questões não poderão ser de todo afastadas. É necessário depois ver, designadamente, que dimensão devem ter esses Estados. Nesse ponto divergimos um pouco de algumas soluções que diria utópicas que existem, no sentido de defender quase um federalismo universal, um Estado à escala universal, em que se diria que poderíamos criar um sistema distributivo de acabar com a pobreza, com as desigualdades. Isso claramente não é possível, e como também não é possível soluções como o economista francês Piketty, que avança com a solução do imposto mundial sobre a riqueza na ordem dos 65%, isso é utópico, é irrealizável, é irrealizável. Em relação a essa questão, aquilo que propomos e que o texto acaba por avançar é uma solução de federalismo regional. Pequenos blocos federais ao longo do mundo que permitam beneficiar das suas vantagens e, digamos assim, contrabalançar com algumas desvantagens que teria a solução global. Queria ainda referir, desse ponto de vista, que alguns autores, no estudo da dimensão que deve ter, falam da questão da homogeneidade e da heterogeneidade. Essa é uma outra questão que leva a que se defenda aqui um federalismo regional, no sentido de evitar os problemas que são gerados pelas grandes estruturas mais pequenas, ainda que federalistas, que permitiriam salvaguardar o princípio da liberdade dos indivíduos, que permitiriam que a agregação dos vários Estados não promovesse a existência de fenómenos de redução de vantagens para um indivíduo que seja, não é? Nós aceitamos apenas que exista o federalismo quando não há perda de rendimento ou perda de bem-estar para um único indivíduo que seja. Ele tem que haver um efeito positivo sobre todas as partes integrantes da nova estrutura federal. E por isso é necessário que o federalismo esteja reduzido a digamos assim, a estruturas de dimensão mais reduzida. Queria ainda, por fim, porque o tempo é rápido e penso que já expirei aquilo que me era proposto falar, só a título de conclusão dizer que a solução federal e de governação permitirá, ao contrário do que alguns defendem, uma melhor adequação na resolução do problema das desigualdades. E por isso eu queria rapidamente concluir que a dimensão dos Estados pode, na realidade, afetar a vida dos indivíduos,
mas torna-se necessário compreender os efeitos sobre as desigualdades dentro do Estado e entre os diferentes Estados, bem como uma correção existente entre os mercados e as instituições, assumindo aqui que entre a figura do Estado e dos mercados poderão haver aqui estruturas intermédias que facilitem a correção das ineficiências do Estado e que do Estado, ou melhor, do mercado, mas que permitam que o Estado depois tenha aqui uma intervenção bastante reduzida. Este é um debate atual que irá continuar, sendo este o grande desafio do século, encontrar aqui uma compatibilização entre um Estado mínimo, uma agregação de Estados, em que claramente teremos que abdicar da ideia de soberania. Teremos de salvaguardar aqui a ideia da globalização, porque ela favorece inclusivamente os Estados mais pequenos, e a ideia de democracia, porque também este processo federalista terá sempre de passar por um processo democrático. Ele não poderá ser feito contra a vontade e os desejos dos indivíduos, mas não se pense que isso é difícil de alcançar, porque em tempos de crise e de dificuldades torna-se na realidade mais acessível obter esses consensos. E esta época, este início do século XXI, é o momento atual para que isso seja feito, com salvaguarda sempre e essencialmente do pilar da liberdade e da individualidade, que são estruturantes do Estado e que devemos ter sempre em consideração. Muito obrigado, espero que passem uma boa jornada em Santiago de Compostela e nos encontraremos certamente novamente em Santiago. Muito obrigado.